Pai bendito e santo, muito obrigado por tudo isso que nós já vivenciamos nesse culto, nessa celebração. Que tudo isso seja para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, abençoa esse momento da Tua Palavra. Eu oro para que o Senhor fale ao coração da Tua igreja, abra o nosso entendimento, e oro para que o Espírito Santo do Senhor me capacite, me use, para que eu transmita essa palavra com fidelidade e com unção do Teu Espírito. Todos possam ser edificados pela palavra do Senhor. Assim eu oro, Deus, e te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem é buscai-me em vão. Eu convido você a abrir comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 45. Eu vou ler o versículo 19. Isaías, capítulo 45, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Não falei em segredo, e nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Amém? Por enquanto, a gente vai ficar só com esse versículo. O livro do profeta Isaías foi escrito por volta do ano 700 a 670 a.C. Isaías profetizou tanto para os reinos de Judá quanto Israel. E foi o principal dos profetas, dos livros proféticos da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Só para a gente ter uma ideia, no Novo Testamento cita o livro de Isaías 21 vezes. Nenhum outro livro dentre os profetas foi citado, tanto no Novo Testamento quanto o livro do profeta Isaías. E Isaías profetizou num período em que a nação estava num declínio moral e espiritual. A nação havia vivido um período de prosperidade. Aliás, eu citei algumas pregações atrás, aproximadamente 50 anos, Deus permitiu que os israelitas prosperassem, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. E no período em que a nação prosperou, principalmente no sul, no reinado de Uzias, a nação prosperou, e o que aconteceu? O povo foi se afastando de Deus. Parece que quanto melhor as coisas vão em relação ao mundo, mais o povo se acomoda e se distancia de Deus. E todo o distanciamento de Deus, na Antiga Aliança, ele estava ligado a um período de juízo. Se o povo obedecesse, seguisse a Deus, o povo era abençoado. Mas se o povo desobedecesse e partisse para servir falsos deuses, para o paganismo, para a idolatria, o povo recebia juízo de Deus. Deus deixava o povo seguir o seu caminho, e cada vez mais o povo se afundava no pecado. E Isaías profetizou nesse período, tanto da prosperidade, quanto o risco daquele afastamento que o povo estava tendo do Deus verdadeiro. E a nação caindo num declínio moral, num declínio espiritual. E quando a gente chega aqui no capítulo 45 do livro de Isaías, a partir do versículo 8, até o final do capítulo, Deus começa a demonstrar para o povo a respeito da sua soberania, da sua grandeza, da sua superioridade, de que Ele era Deus e que tudo Ele havia criado dependia dele próprio. Então, quando a gente começa a ler a partir do versículo 8, por exemplo, Deus está dizendo assim: destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Olha a autoridade que Deus estava dizendo. Eu, o Senhor, as criei. Eu, o Senhor, criei tudo. Tudo isso que vocês estão desfrutando, Deus estava dizendo para a nação pela boca do profeta. Ai daquele que contende com o seu Criador. Versículo 9.
Isaías 45, 9. Ai daquele que entra em contenda com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes, ou a tua obra não tem alça? Veja só como Deus estava demonstrando a sua autoridade. De alguma forma o povo começou a reclamar contra Deus, porque eles caíram em pecado, se afastaram de Deus, o juízo começou a vir sobre a nação, eles foram contender com Deus. Por que nós estamos passando por isso? O Senhor não é Deus? E a resposta de Deus é: eu criei tudo isso. E Deus começa a falar da sua autoridade criadora, e Ele diz assim: vocês não passam de cacos de barro. Desde quando o barro pode falar com o oleiro? Em outra passagem Deus usa essa expressão. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Por acaso o barro pode falar para o oleiro o que é que ele vai ser? Olha, eu quero que o Senhor me faça um vaso de barro revestido de ouro, colocado no alto de um altar. O barro não fala nada. O barro somos nós. Nós não temos nenhuma autoridade de contender com Deus e de reclamar a Deus alguma coisa. Era isso que estava acontecendo. E Deus começa a corrigir o povo através do profeta Isaías. E outros versículos. E aí chega no versículo 19, que é o versículo que nós lemos e tomamos como base. E no versículo 19 Deus está dizendo assim: eu nunca falei nada em secreto, eu não falei em segredo, não me escondi de vocês, nem em lugar algum de trevas da terra. O sentido de trevas aqui é: eu não me escondi de vocês. Não disse a descendência de Jacó que vocês me buscam em vão. O povo estava dizendo para Deus que havia buscado a Deus em vão. Nós buscamos o Senhor em vão, o Senhor não respondeu, o Senhor não atendeu ao nosso pedido, foi em vão a nossa busca. E Deus responde: eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Eu imagino, amados, que uma das coisas que mais magoou o coração de Deus é que o povo disse que havia buscado a Deus em vão. E é nesse ponto que eu quero focar a mensagem dessa noite. Alguma vez já passou pela sua cabeça que você tenha buscado a Deus em vão? Reflita pessoalmente. Que você buscou e não teve da parte de Deus nenhuma atenção? Você já se sentiu assim? Que você orou, você jejuou, você clamou por algo, mas ficou sem resposta da parte de Deus? Você já se sentiu assim? Ou não teve a resposta que queria? Você esperava uma coisa e Deus fez outra. Alguma vez você duvidou do cuidado e da atenção de Deus na sua vida? Dizendo: é tudo em vão. Eu busco a Deus e as coisas não acontecem do jeito que eu queria. É em vão. Você já se sentiu isolado por Deus? Sozinho? Como Deus tivesse te deixado de escanteio, colocado de lado? E agora eu vou fazer uma confissão. Ou é somente eu que já passei por isso? Essa mensagem, amados, ela foi uma resposta de Deus para a minha vida, num questionamento particular que eu estava fazendo com Deus algumas semanas atrás. E eu creio que vale a pena eu compartilhar isso com a igreja, porque se passou isso pela minha cabeça, deve ter passado pela cabeça dos irmãos alguma vez. Imagina um pastor que prega a palavra, que fala e ensina sobre fé, que nas suas conversas, nos seus desabafos particulares com Deus, ele pensa isso. Ele fala assim: Senhor, o Senhor não deu atenção à minha oração. O Senhor fez pouco caso da minha oração. Há algumas semanas atrás eu orei assim com Deus, no meu quarto em secreto, no meu momento particular com Deus. Eu estava me sentindo desse jeito, e eu falei: eu vou falar para Deus, né, o que eu estou sentindo. Eu falei: o Senhor não tem dado atenção à minha oração. E eu usei a palavra: eu busquei o Senhor em vão. O Senhor não fez o que eu queria, não saiu do jeito que eu tinha orado.
Eu comecei a questionar, até mesmo, se eu não tenho sido bom o suficiente para o Senhor, por isso que o Senhor não me atendeu. Olha que pensamento que vem na nossa cabeça nessas horas. Eu comecei a me vitimar diante de Deus. E aí eu fui lá para um texto de Paulo e eu falei, eu acho que eu já fui desqualificado, por isso o Senhor não está mais me atendendo as orações. E eu falei tudo isso para Deus. Eu imagino que Deus ficou olhando para mim assim meio indignado, né? Cruzou o braço e falou, eu vou te dar a resposta, seu inquiridor. E não demorou muito, amados, pois na segunda-feira dessa semana que passou, eu fui fazer o meu momento devocional de manhã. E Deus me levou exatamente para esse versículo que a gente acabou de ler, para Isaías 45:19. Onde ele disse para o povo de Israel lá atrás, e ele disse muito claramente para mim, você por acaso me buscou em vão? Você está pensando que você me buscou em vão? É assim que você pensa de mim? E aquilo começou a gerar em mim um profundo arrependimento do que eu tinha pensado. Eu tenho reclamado com Deus como se Deus fosse obrigado a me responder. E aí ele disse, olha o texto aí, por acaso o caco de barro pode reclamar alguma coisa? Quem é o homem, o caco de barro, para contender com o seu Criador? Era o Espírito Santo trabalhando, né? Trabalhando no meu coração, para eu entender aquela situação. E aí eu questionei algumas vezes, conversei com 1 ou 2 irmãos, e aí Deus me concedeu de eu compartilhar isso com a igreja. Porque se eu passei por essa experiência triste, pode ser que alguns irmãos tenham passado. E pode ser que ainda estão aí contendendo com Deus. E não podemos contender com Deus nesse sentido. Nunca é em vão. Nunca é em vão. Deus me deu essa resposta e eu só podia ficar calado e me arrepender do que eu tinha pensado. Achando que ele havia virado o rosto e não estava mais ouvindo a minha oração ou não dando importância para aquilo que eu orava. E questionando, será que é por causa dos meus defeitos, dos meus pecados? Será que eu não estou no nível não estou vivenciando o que eu deveria vivenciar como um pastor de igreja? Por isso que o Senhor não está me respondendo ou atendendo as minhas orações? Será que já passou isso pela cabeça de alguns irmãos? Por favor, que não seja só eu que tenha pensado nisso. Mas é um questionamento muito sério, amados. Mas é bom que a gente leve essa reflexão no nosso particular e que a gente entenda quem é Deus e quem somos nós. E que Ele é soberano e Ele conduz a nossa vida, e Ele conduz as nações do jeito que Ele quer. Ele tem tudo debaixo do seu controle e tudo acontece debaixo da sua vontade. Buscar a Deus nunca é e nunca será em vão. Nunca será em vão. O Senhor fala a verdade, Ele proclama o que é direito, e Deus nunca deixa de nos ouvir. Jamais Ele deixa de nos ouvir. Aliás, cada palavra da nossa boca está registrada na presença de Deus. E o que é pior, até as palavras inúteis, as palavras levianas que nós falamos. Aliás, lá em Mateus 12:36, Jesus está dizendo assim, eu digo-vos que de toda palavra frívola, toda palavra fútil, inútil, leviana, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Imagina que se até as palavras inúteis elas estão registradas, muito mais as nossas orações, os nossos choros na presença de Deus. Por isso nós não podemos dizer que buscar a Deus é em vão. Nunca será em vão. O salmista diz lá no Salmo 33, versículo 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. É a palavra afirmativa. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia.
então buscar a Deus nunca vai ser em vão. As nossas orações nunca serão em vão. No Salmo 34, versículo 15, Davi diz a mesma coisa de uma forma ainda mais clara. Ele diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. É mais uma afirmativa. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, e os ouvidos de Deus estão atentos ao menor dos nossos clamores. Até aquilo que a gente pensa, que a gente não fala, está registrado na presença de Deus. Davi, no Salmo 139, ele começa dizendo: a palavra ainda nem saiu da minha boca, e o Senhor já conhece toda. Então, amados, nunca é em vão. Deus respondeu para mim e está respondendo para a igreja nessa noite: não pense você que me buscar é em vão. Buscar a Deus nunca é em vão. Nós precisamos aprender uma coisa: que o silêncio de Deus também é uma resposta à nossa oração. Muitas vezes a resposta à nossa oração é o silêncio de Deus. Ah, mas Deus não falou comigo. Ele fala se Ele quiser. Se Ele se manter em silêncio, Ele está respondendo. Mas de que jeito? O silêncio de Deus está dizendo para nós: aquieta a tua alma, sossega no teu lugar, confia em mim. É isso que o silêncio de Deus diz. Quando não vem uma resposta direta de Deus, sim ou não, e a nossa oração ficou como se estivesse no ar, e Deus está em silêncio, não é que Ele não ouviu, não é que foi em vão a nossa oração, mas quando Deus se silencia, Ele está nos provando se nós somos capazes de aquietar a nossa alma diante do silêncio de Deus. Se a gente é capaz de esperar e de confiar em Deus, mesmo quando Ele não está respondendo. Então o silêncio de Deus também é uma forma de resposta. Ele diz no Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Claramente, aquieta o coração. Se a resposta de Deus foi o silêncio, descansa e espera nele. O Salmo 37, versículo 7, Davi fala sobre descansar e esperar no Senhor. Ele diz aqui: descansa no Senhor e espera nele, não te irrites. Não fique nervoso, não fique irritado, se você tem que esperar. Descansa no Senhor, espera nele. E tem o versículo 1 do Salmo 40, que aliás é um dos salmos preferidos do presbítero Henrique. Ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém, igreja? Não é em vão esperar em Deus. Não é em vão. Precisamos entender, aprender que no silêncio de Deus também há amparo e consolo. Nós nos sentimos assim bastante consolados quando Deus nos responde, né? Quando vem uma direção, uma resposta de Deus, a gente dá glória a Deus, aleluia. Mas o silêncio de Deus também é uma forma de resposta, e também há o amparo e consolo de Deus no silêncio. Quando a gente se aquieta a alma, quando a gente para e diz: Senhor, eu vou me aquietar, eu vou me calar e vou esperar no Senhor, há uma paz de Deus que invade o nosso coração e nos coloca no nosso lugar. Jeremias, lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, ele diz assim, Jeremias 3, versículo 25: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Buscar a Deus não é em vão. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lamentações 3, 25 e 26. Bom é aguardar em silêncio a resposta, a direção do Senhor a nós. Então, amados, muitas vezes nós precisamos compreender o silêncio de Deus e aceitar e receber e aquietar o nosso coração quando Deus está em silêncio.
A nossa fé está sendo provada ali, se nós vamos permanecer firme, se nós vamos aguardar, se nós vamos nos submeter à soberania de Deus e à sua vontade. Se nós de fato vamos honrar aquilo que normalmente se ora lá na oração chamada do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, ou se a gente vai se revoltar e ficar bravo contra Deus, se a gente vai contender contra o Senhor, se o caco vai querer dizer para o oleiro, né, porque o Senhor está fazendo isso. Então, para nós essa noite, aquietar o coração, o Senhor é Deus, Ele sabe o que está fazendo, Ele cuida de tudo na nossa vida, e que a gente possa continuar orando, mesmo quando não recebemos essa resposta que a gente desejava, ou mesmo quando Deus permanece em silêncio. Que não cessem as nossas orações. Eu cheguei a ficar com vontade assim, e falar: Senhor, eu não vou orar mais, porque o Senhor vai fazer do seu jeito mesmo. Pode pensar isso, irmão Milton? Eu não vou orar mais, o Senhor vai fazer do seu jeito mesmo. Eu estaria indo diretamente contra uma ordem de Deus, que é orar sem cessar. Eu devo orar independente de qual vai ser a resposta de Deus. E eu devo permanecer orando até o último dia da minha vida, enquanto houver fôlego. Enquanto houver o respirar, nós devemos orar a Deus. Seja pedindo, seja agradecendo, seja reconhecendo, seja oferecendo ações de graças, nós temos que orar constantemente a Deus. A nossa oração nunca será em vão. Apocalipse revela que diante de Deus, as nossas orações estão sendo depositadas, guardadas. Elas estão sendo colocadas na presença de Deus, reservadas para um momento especial na glória. Então, amados, que jamais passe pela nossa cabeça, como passou pela minha, que a minha oração está sendo em vão, que o Senhor não está me respondendo mais, que Ele está bravo comigo, que por algum motivo Ele não quer me dar resposta. Para com isso, porque isso é mimimi de crente, né? Então é birra de crente. Nós não podemos ser crianças birrentas, né? Nós temos que olhar com maturidade a nossa vida diante de Deus, e Ele conduz segundo o propósito dele. Eu citei agora há pouco, né, Isaías 55, que é outro texto maravilhoso da palavra de Deus, versículo 8 e 9, que ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que nós poderíamos esperar de Deus, o melhor que nós poderíamos ter de Deus, nós já temos, que é a salvação em Jesus Cristo. Não há nada que se compare ao valor do que nós já recebemos de Deus, para aqueles que nasceram de novo, que creram, que receberam Cristo como Senhor e Salvador. A nossa entrada nos céus já está assegurada, independente do que a gente passe por essa vida. Então, amados, nós já temos o principal, o melhor. Então não devemos, contender com Deus de forma alguma. Se Ele responder amém, se Ele não responder amém, como diz a canção, se Ele fizer a Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós damos graças a Deus, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. Nós glorificamos a Deus, tanto na nossa alegria, quanto no nosso sofrimento. O cristão, o crente que sofre resignado, em retidão diante de Deus, ele está glorificando a Deus. Ele está sendo um testemunho tremendo diante da igreja e do mundo, como Jó foi um grande testemunho de ter experimentado um sofrimento terrível na sua vida e ainda glorificou a Deus. Tem a passagem lá que a mulher de Jó já não estava mais suportando aquilo, e ela diz para o marido: amaldiçoa a Deus e morre. E ele fala: mulher, nós recebemos o bem de Deus, por que não agora que a gente está recebendo o mal, a gente não vai suportar? Bendito seja o nome do Senhor. É assim.
É assim que nós temos que reagir, amados, tanto na alegria, quanto na tristeza, quanto na dor. E muitas vezes, o silêncio de Deus está nos poupando de alguma situação até de juízo, virando a chave para um outro assunto. Há uma passagem lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 e 27, depois você pode ler na sua casa durante a semana. Mas Deus estava num momento com a nação de Israel, com o reino do norte. O rei era o rei Jeroboão II, um rei perverso, idólatra, ruim, que reinou 41 anos e fez o que era mal perante o Senhor. A Bíblia diz assim: reinou 41 anos e fez o que era mal perante o Senhor. E ele levou a nação à idolatria, levou a nação a uma devassidão. E Deus poderia ter dito uma palavra de juízo. Deus poderia ter dito, mas Ele não disse. Ele ficou em silêncio. 2 Reis, capítulo 14. E aqui nesse texto em especial, o silêncio de Deus poupou a nação de passar pelo juízo. Naquele momento Deus poderia ter dito que caia um juízo sobre essa nação. Mas Deus prolongou a misericórdia dele sobre a nação naquele momento. Ele não disse. Então, o não disse de Deus também foi uma bênção, em especial nessa situação. Está aqui 2 Reis, capítulo 14, versículo 26. Porque viu o Senhor a aflição de Israel, que era muito amarga. Ainda que aquele povo estava vivendo na idolatria, haviam pessoas ali que estavam sofrendo por causa do pecado da nação. Deus viu que era muito amargo o momento daqueles que eram fiéis, e Ele resolveu poupar o juízo. Ele diz assim: ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Deus ainda não tinha falado que iria apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Mais para frente, depois de muitos avisos, depois de outros reis terríveis, Deus permitiu que a Assíria invadisse e apagasse o nome de Israel de debaixo do céu. Mas olha, Deus prolongou muito tempo. Então, nesse texto em especial, o não disse de Deus foi bênção. Ele poupou a nação do juízo. Muitas vezes o não disse de Deus para nós está nos poupando de uma situação que a gente não está enxergando, mas que pode nos causar um grande prejuízo. Um exemplo, que a gente aprende no decorrer da vida. Você está orando por uma coisa, e passa um tempo, 2 tempos, 3 tempos, e você está orando por aquilo, e Deus em silêncio, Ele não disse. O que a gente tem que fazer quando Deus não disse? A gente não faz nada, a gente não toma decisão, a gente segura a barra do jeito que está. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com o presbítero André a respeito do ministério da igreja, já faz alguns anos, e eu estava questionando e conversando com o André: mas André, eu preciso fazer alguma coisa, e eu não estou contente do jeito que a igreja está indo, e papapá, e tal, e eu comecei a reclamar. Não sei se o André vai lembrar disso. Eu estava ali reclamando, e querendo buscar uma ideia, uma direção para fazer alguma coisa, porque eu achava que a igreja não estava no momento bom, estava muito devagar, não estava crescendo e tal. E aí o André falou: escuta, o que Deus disse? Qual foi a última palavra que Deus disse a respeito da igreja? Eu falei: foi essa. Depois disso, ele disse alguma coisa? Eu falei: não. Então, continua nessa. Não tem palavra nova. Continua semeando a palavra. Deus não disse para fazer outra coisa. Ele continuou naquele texto, naquela palavra. Então, muitas vezes a gente passa por experiências assim na nossa vida, amados. A gente quer porque quer fazer alguma coisa, seja no seu trabalho, na sua carreira profissional, seja, sei lá, em qualquer área da vida, que você está lá teimando com Deus em alguma coisa, e Deus está em silêncio. Ele não disse. Não faça. Se você não teve direção, permaneça naquilo onde você estava, a não ser que Deus te dê uma direção, que Ele fale: agora vai. Então, tudo depende da nossa comunhão com Deus, da nossa intimidade, do nosso nível de relacionamento com Deus. O cristão que tem um nível de comunhão, de intimidade com Deus, ele é direcionado por Deus. Mas aquele que é afoito, que quer resolver as coisas rápidos, ele acaba cometendo um monte de atitude errada. A imprudência
né, de fazer as coisas às pressas, e ainda às vezes diz, foi Deus que mandou, mas Deus não mandou nada, né? Ele quer justificar a decisão errada que teve, dizendo que foi Deus que mandou. E aí quebra a cara, arca com prejuízo, sofre um tempo, até aprender a lição e ir para a página seguinte da vida, né? É assim que funciona, porque Deus é Pai, nos ama, nos corrige, nos disciplina, e Ele visa no final das contas o nosso melhor. Então, que a gente possa compreender tanto o silêncio quanto os não disse de Deus, né? Dizer que buscamos a Deus em vão é algo que soa mal aos ouvidos de Deus. Que a gente não caia nesse erro. É declarar coisas amargas para Deus. Não há espaço para desespero. Nós precisamos nos colocar na dependência de Deus. Precisamos nos arrepender e nos calar diante de Deus. Porque o Espírito Santo me levou ao arrependimento e a me calar diante de Deus. E a dizer assim, você nunca mais fala isso para mim, hein? A sua oração nunca vai ser em vão. Se você falar, vai vir cajadada, vai vir lição do Pai, né? Então, amados, Ele é Deus e nós criaturas. Na semana passada, a pastora Célia disse, Ele é o pastor. E o que nós somos? Ovelhas do seu pastoreio. A ovelha não dá ordem para o pastor. A ovelha deixa-se ser conduzida pelo pastor. Buscar a Deus nunca será em vão. Deus revelou claramente que Ele sempre ouvirá a oração do justo, daqueles que clamam a Ele. Então, não pode haver espaço para dúvida no nosso coração. Que a gente possa seguir em frente, orando, buscando a presença de Deus. E para a gente encerrar a mensagem, eu convido você a abrir comigo em Jeremias, capítulo 29. Do versículo 11 ao versículo 14. E esse texto de Jeremias, ele fecha essa mensagem. É um texto conhecido. Mas se nós praticássemos de verdade esse texto, eu tenho certeza que muitas coisas a mais Deus faria na nossa vida. Ele diz assim, a partir do versículo 11, é Deus dizendo, receba essa palavra como Deus falando ao teu coração nessa noite. Eu é que sei que pensamentos tenho ao teu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus nunca vai pensar mal a respeito de nós. Para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Olha a sequência. Primeiro, invocar, orar ao Senhor e o Senhor ouvirá. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é buscar de qualquer jeito. Não é buscar pela metade, é buscar de todo o coração, é buscar com intensidade, é buscar a Deus com confiança, é buscar a Deus com certeza absoluta que Ele está ouvindo e que Ele sabe o que é o melhor para a minha vida. E a resposta no versículo 14, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a sua sorte. Amém, igreja? Que a gente guarde essa palavra no coração. Que nas próximas vezes em que nós estivermos orando, a gente busque ao Senhor de todo o coração. Que a gente ore com intensidade. A gente tem um ministério intensidade. Nesse mês de setembro a gente tem aí um culto que celebra inclusive o 6º aniversário do Ministério Intensidade, que tem sido uma base para vários ministérios e trabalhos na nossa igreja. Intensidade é intensidade. Você pode procurar no dicionário. É ser intenso, né? Aliás, essa frase está muito em voga no momento, né? Está sendo muito dita, né? Seja intenso, né? Eu vou citar aqui, né? Tem um técnico de futebol que ele diz isso constantemente. Seja intenso, né? Com sotaque português. É preciso ser intenso, né? O relacionamento com Deus tem que ser intenso.
Se o mundo sabe que se você for intenso nas coisas que você busca, no trabalho, no estudo, na dedicação, você vai obter boas respostas, né? Você vai ter bons resultados. Se você é intenso no teu trabalho, você é dedicado, você produz, você faz o melhor, faz com excelência, você tem um resultado positivo. Seja intenso no relacionamento, na comunhão com Deus. A igreja tem sido chamada para viver um tempo novo. Um tempo novo de intensidade, porque nós estamos aqui na reta final. Quem tem participado das aulas do curso básico de escatologia tem ficado assombrado, porque a gente tem visto que está muito mais perto do que a gente imagina. Leve a sério quando a gente fala sobre arrebatamento da igreja. Está muito próximo disso acontecer e vai ficar muitos que se dizem cristãos vão ficar para trás, porque não vivem um relacionamento intenso com Deus. Vivem um relacionamento superficial. E esses vão ficar para trás. E esses não vão subir. Isso é muito sério, igreja. Então que a gente seja intenso no nosso relacionamento com Deus, porque buscar a Deus nunca será em vão. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o Ministério de Música à frente. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar cada um a uma oração pessoal, íntima com Deus. Você não vai orar pelo irmão do lado, você vai orar por você. Dentro dessa palavra que nós compartilhamos essa noite. Dentro do que Deus falou conosco nessa noite. Eu dei um testemunho pessoal. Entenda que mesmo quando a nossa vontade não coincide com a vontade de Deus, ainda assim, a vontade de Deus é sempre melhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Fale com o Pai nesse momento. Se for preciso, peça perdão. Coloque em dia a tua conversa com o Pai. Senhor nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças nessa noite por tudo que o Senhor já operou e pela tua palavra que falou ao nosso coração. Eu te agradeço, ó Deus, pelas experiências que eu tenho tido com o Senhor, mesmo aquelas que às vezes são tristes. Eu tenho aprendido na tua palavra e o Senhor tem me respondido na tua palavra, e quem sou eu para que o Senhor me dê tanta atenção assim? Eu te agradeço, ó Deus, porque eu compreendi que mesmo o teu silêncio é bênção na minha vida, é resposta, e tem me ensinado a esperar, a ser confiante, a aquietar o meu coração diante das adversidades da vida. Pai, muito obrigado. Eu oro por mim, oro pela tua igreja, para que a compreensão da tua palavra nos torne cristãos maduros, que cada um possa desenvolver a estatura de perfeito varão, de atingir, ó Deus, uma maturidade espiritual, de ter uma intimidade, uma comunhão intensa com o Senhor em cada momento de oração, no particular ou mesmo aqui com a tua igreja junto. Ensina-nos, ó Espírito Santo, a desenvolver esse relacionamento mais intenso, mais profundo. Ensina-nos, ó Espírito Santo, a compreender a direção do Senhor na nossa vida. Ensina-nos, ó Santo Espírito de Deus, a buscar a tua presença, porque jamais será em vão. O Senhor é Deus que ouve. O Senhor é Deus que tem os olhos estendidos sobre a tua igreja. Os teus olhos estão postos sobre os justos, sobre aqueles que o temem. Bendito é o Senhor. Os teus ouvidos, ó Deus, estão inclinados ao nosso clamor. Até mesmo as orações que fazemos em pensamento, o Senhor as ouve. E nós te agradecemos porque o Senhor nos tem dado tanta atenção.
Perdoa os nossos pecados, Pai. Cubra-nos da tua misericórdia e sustenta-nos nessa caminhada até o glorioso dia em que nós nos encontraremos na glória diante do Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos